Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, muito bom dia a todos. 7h30 da manhã aqui em Brasília. Hoje, quarta-feira, 23 de junho de 2021, Repórter Nacional começando comigo, Monique Castilho e, claro, Miguelzinho Martins. Bom dia, Miguelzinho. Olá, Monique, bom dia. Um bom dia também aos ouvintes da Rádio Nacional, aos que nos assistem pela TV Brasil, no YouTube em Rádio Nacional BR e ainda que nos acompanham pelos aplicativos da EBC para celular. Estamos juntos para mais uma edição do Repórter Nacional com as principais notícias, os fatos e acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. Então vamos lá? Confira agora os destaques de hoje. Sai hoje consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. Fiocruz recebe mais uma remessa de IFA. Pesquisadores identificam nova variante no Rio. Tragédia de Mariana. Começa julgamento de recursos em tribunal da Inglaterra. Especialistas alertam que efeitos devastadores do aquecimento global serão realidade em 30 anos. Hoje é dia de consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Daqui a pouco, às 10 horas, já vai ser possível acessar o site da Receita. O pagamento só ocorre no próximo dia 30, viu? A restituição vai ser depositada na conta bancária que a pessoa informou lá na declaração. Mas, caso a conta esteja desativada, por exemplo, o dinheiro fica disponível para resgate no Banco do Brasil. E em caso de dúvida ou para quem quiser consultar direitinho, o site é o gov.br/Receita Federal, tudo junto. Ainda falando de economia, Monique, não é que o dólar baixou um pouco? Pela primeira vez em mais de um ano, a moeda dos Estados Unidos fechou o dia valendo menos de R$5. Agentes financeiros avaliam que essa queda aconteceu por causa da decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros Selic. Os detalhes que conta pra gente é o Elton Máximo, repórter de economia da Agência Brasil. Influenciada pela perspectiva de aumento de juros no Brasil, a moeda norte-americana fechou abaixo de R$5 pela primeira vez em mais de um ano. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a R$ 4,96, com queda de 6 centavos. A divisa está no menor nível desde 10 de junho do ano passado. Apenas neste mês, o dólar acumula queda de quase 5%. O principal motivo para o recuo do dólar está na perspectiva de que o Banco Central seja mais agressivo nos próximos meses. A ata da última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, revelou que a equipe econômica pode acelerar o ritmo de aumento da taxa Selic, que são juros básicos da economia. Isso pode ocorrer caso a inflação continue alta. Juros mais altos estimulam a entrada de capitais em países emergentes como o Brasil. O comunicado do Banco Central desanimou a Bolsa de Valores, que caiu 0,38% nesta terça-feira. Isso porque juros maiores reduzem o apetite por investimentos mais arriscados, como o mercado de ações. Da Agência Brasil, em Brasília, o Elton Máximo. E os produtores rurais serão mais de R$250 bilhões em crédito para 2021 e 2022. Estamos falando do Plano Safra, divulgado pelo governo federal, que vai priorizar os agricultores familiares e as atividades sustentáveis do campo. Vitor Ribeiro traz os detalhes. O Plano Safra 2021-2022 terá mais de R$251 bilhões em créditos para produtores rurais, o que representa alta de 6,3% em relação à edição anterior. O diretor de Financiamento e Informação do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, detalhou como será a divisão desse crédito. 6,4 bilhões e mais 6,6 bilhões são para toda a agricultura como um todo. Aí, olha, o aumento na agricultura familiar foi de 28% e para os demais 1,5%. Então, mais uma vez, fica claro o foco na agricultura familiar. A partir de 1º de julho, então, sementes no campo, máquinas no campo, terra preparada e vamos plantar. Desses 251 bilhões e 220 milhões de reais, quase 178 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização, como a compra de sementes, insumos e silos, e mais de 73 milhões serão para investimentos, para a compra de máquinas agrícolas. Os empréstimos poderão ser contratados a partir do dia 1º de julho deste ano até 30 de junho do ano que vem. Uma das mudanças em relação à edição anterior é que as iniciativas sustentáveis vão ganhar mais destaque no Plano Safra. Elas contemplam o financiamento para a produção de bioinsumos,
de energia renovável e para a adoção de boas práticas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o Brasil quer se tornar protagonista mundial na agricultura sustentável. Nas próximas décadas, a produção agrícola mundial deverá crescer em sintonia com a conservação ambiental, porém, sem descuidar dos ganhos de produtividade e da inclusão social. Graças à ciência e inovação, o Brasil será protagonista desse processo. Este Plano Safra, tenho certeza, caminha nesta direção. Deixará o nosso agro ainda mais competitivo, reforçando as práticas de uma produção cada vez mais verde, inclusiva e próspera. Do ano passado para cá, o orçamento do Plano Safra aumentou quase 15 bilhões de reais. A ministra Tereza Cristina disse que a meta é conseguir mais 49 bilhões e chegar aos 300 bilhões de reais em créditos no ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Momento Saúde. Depois da chegada das vacinas da Janssen, o dia ontem fechou com um lote de quase 529 mil doses da Pfizer, desembarcando no país. E é só a primeira remessa da semana, viu, Miguelzinho? Ao todo, a gente deve receber 2 milhões e 400 mil doses nos próximos dias e outros 123 milhões de imunizantes em julho. Até o momento, foram distribuídas mais de 123 milhões de doses para estados e Distrito Federal e mais de 88 milhões de vacinas foram aplicadas em todo o país. E tem IFA chegando, aquele material fundamental para a produção de vacinas. Mais uma remessa desembarca hoje no Rio de Janeiro. Essa carga vai possibilitar que sejam fabricadas cerca de 5 milhões e 800 mil doses pela Fundação Oswaldo Cruz e, com isso, garantir as entregas semanais da vacina da Oxford AstraZeneca até 16 de julho. Pois é, e no Rio de Janeiro, mais uma variante foi identificada. É a P5, como está sendo chamada, né? Foi descoberta em uma coleta de rotina em um município da divisa com São Paulo. Quem tem os detalhes é a repórter Fabiana Sampaio. Uma nova linhagem do coronavírus foi detectada no município fluminense de Porto Real, divisa com o estado de São Paulo. Nomeada como P5, a linhagem tem a mesma estrutura da cepa original, porém sofre mutações no spike, como a conhecida coroa do vírus que se liga à célula. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio, 19 casos da mesma variante já foram localizados em São Paulo e até o momento não é possível afirmar que ela seja mais letal ou transmissível. Os dados do monitoramento mostram ainda que a variante brasileira, a P1, continua sendo a mais frequente no estado. Além disso, a variante britânica registrou uma baixa frequência e também houve o declínio da P2 desde novembro do ano passado. A Secretaria de Saúde ressaltou que, independentemente da cepa do vírus ou linhagem, as medidas de prevenção e os métodos de diagnóstico e tratamento da Covid-19 seguem os mesmos. Sendo assim, não há alteração nas medidas sanitárias já adotadas, como o uso de máscaras, álcool em gel, lavagem das mãos e o distanciamento social. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Os pesquisadores aí preocupados com as variantes, né? O número alto de casos e a Anvisa trabalhando também nesse assunto. Ontem mesmo ela discutiu a questão do tratamento e acabou negando o uso emergencial do Avifavir para o tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19. Foi uma decisão unânime. Eles entenderam que esse medicamento não atende aos requisitos mínimos de segurança e eficácia no contexto do uso emergencial. Até porque, Miguelzinho, até o momento, nenhuma autoridade regulatória no mundo aprovou esse medicamento para tratar pessoas com Covid-19. Repórter Nacional. E chegou o momento daquela pausa nas notícias nacionais para irmos até Paris. Hoje, nos estúdios da Rádio França Internacional, quem está com a gente é a Adriana Moisés. Ela conta tudo o que anda acontecendo no mundo. Não é isso, Adriana? Bom dia! Bom dia, Miguelzinho. Especialistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU advertem sobre as consequências irreversíveis de um aquecimento global prolongado para o planeta no esboço de um novo relatório, desta vez de 4.000 páginas, que vazou para a imprensa, com um aquecimento de 1,1 grau Celsius. Em curso atualmente, o clima já está mudando e, na tendência atual,
o mundo caminha para um aquecimento de 3 graus na melhor das hipóteses, uma temperatura muito acima da promessa de 2 graus ou 1,5 grau firmada pelos 200 países que assinaram o Acordo de Paris em 2015. Esse documento lista os impactos dramáticos desse aquecimento, que todos sabem é causado por emissões desenfreadas de carbono. As consequências vão da extinção de espécies, a disseminação maior de doenças, passando por um calor que será insuportável para o organismo e também o colapso aí de ecossistemas e a elevação do nível do mar. Parte dessas alterações se tornarão realidade muito mais cedo do que se pensava, antes que uma criança nascida hoje complete 30 anos, advertem os cientistas especialistas em clima do IPCC. Miguelzinho, esta quarta-feira, 23 de junho, marca a contagem regressiva de 30 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio e a apreensão dos japoneses com o controle da pandemia do coronavírus durante o evento esportivo só aumenta. Um segundo integrante da delegação de Uganda, composta por 9 pessoas e que tinham chegado no sábado em Tóquio, testou positivo para a Covid. A delegação ugandense está em quarentena desde sábado na cidade de Izumizano, perto de Osaka. Uganda é a segunda delegação estrangeira a desembarcar no território japonês. A Austrália foi a primeira. E dentro da bolha olímpica estão sendo questionados os protocolos em caso de focos de contaminação da Covid e o cumprimento à risca das restrições de circulação de pessoas, circunscrita, em princípio, às instalações olímpicas. É com vocês, Miguelzinho. Ok, obrigado, Adriana. E como bem lembrou a Adriana Moisés, falta um mês para os Jogos Olímpicos, né? Já tem equipe brasileira por lá para fiscalizar tudo, as questões sanitárias, tem atletas se preparando para viajar, enfim, um monte de coisa. E o repórter Vitor Ribeiro conta algumas curiosidades e novidades olímpicas. Vamos ouvir? Falta exatamente um mês para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E também nessa data, 23 de junho, o COI, Comitê Olímpico Internacional, responsável pela realização das Olimpíadas e Paralimpíadas de Verão e de Inverno, completa 127 anos. Por isso, comemora-se o Dia Olímpico. Devido à pandemia, os Jogos de Tóquio 2020 foram adiados, mas mantiveram no nome o ano original. Foi a primeira vez na história que ocorreu esse atraso. Antes, em 1940 e 1944, as Olimpíadas foram canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 1947, surgiu a ideia de transformar o aniversário do COI em Dia Olímpico. A Olimpíada de Tóquio será marcada por novidades. Os Jogos contam com novas modalidades esportivas, como beisebol, escalada, karatê, skate e surf. Apesar de a vacinação não ser uma exigência, o COI recomenda a imunização dos atletas. Cerca de 1.800 integrantes do time Brasil começaram a tomar vacinas no dia 14 de maio. As doses foram doadas pelo comitê e não afetaram o Programa Nacional de Imunização. Essa é a 23ª participação do Brasil em Olimpíadas. O diretor de esporte do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, Jorge Bichara, afirma que a expectativa é que a nossa delegação tenha número recorde de participantes. Nesse momento, a delegação brasileira conta com 272 vagas. Durante esses próximos 30 dias, ainda existe espaço para a delegação aumentar. Esse número deve superar o recorde de participação dos atletas brasileiros em uma edição de Jogos fora do nosso país. Esse recorde era de 277 atletas nos Jogos Olímpicos de Beijing, em 2008, e o Brasil tem total condição de superar essa marca para os Jogos de Tóquio. Os primeiros integrantes da delegação brasileira já estão em Tóquio. Chegaram nesse fim de semana 10 representantes do COB que vão acompanhar a montagem da estrutura de apoio do time Brasil e da Vila Olímpica. E uma delegação da Organização Mundial da Saúde também já está no Japão. Junto com os organizadores do evento, eles vão fazer uma série de vistorias para analisar os riscos relacionados à pandemia. Os primeiros atletas brasileiros a embarcarem rumo ao Japão são os da canoagem slalom. No dia 6 de julho, a delegação deve ter cerca de 700 pessoas.
com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Lembra daquela tragédia em Mariana, Minas Gerais? O rompimento da barragem do Fundão há 6 anos. Nossa, Miguelzinho, como esquecer, né? Acabou com a região, deixou mortos e impactos ambientais incalculáveis. Pois é, Monique, as vítimas recorreram aos tribunais ingleses o direito à reparação dos prejuízos que sofreram na tragédia. O julgamento dos pedidos de indenização começou ontem. Gésio Passos acompanhou. A Justiça da Inglaterra começou a analisar nesta terça-feira recurso de um pedido de indenização aos atingidos pelo rompimento em 2015 da barragem do Fundão na cidade de Mariana, em Minas Gerais. As vítimas contestam decisão da primeira instância da Justiça inglesa, que arquivou o processo por considerar que o caso já era analisado no Brasil. A Inglaterra é sede da empresa BHP, que em conjunto com a Vale são donas da Samarco, mineradora responsável pela barragem rompida em Mariana. Os advogados de 200 mil pessoas atingidas pelo desastre pedem indenização de 35 bilhões de reais na justiça inglesa. O rompimento da barragem do Fundão em 2015 causou 19 mortes e deixou um rastro de rejeitos de minério de ferro e lama por toda a bacia do Rio Doce, percorrendo mais de 600 quilômetros de Minas Gerais até o Oceano Atlântico na orla do Espírito Santo, impactando milhares de pessoas. Em nota, a BHP informou que aguarda a decisão da corte inglesa sobre o assunto. A mineradora disse que continua comprometida a fazer o que é certo pelas vítimas do rompimento da barragem do Fundão e que até abril foram destinados 13 bilhões de reais para ações de reparo e compensação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Golfinhos, tartarugas marinhas, arraias, espécies raras de corais e peixes. Todos eles podem ser encontrados no litoral do Rio de Janeiro. E essa vida marinha está sendo monitorada, viu? Principalmente aquelas espécies que estão ameaçadas. Quem traz as informações desse projeto é a repórter Tatiana Alves. A costa litorânea carioca já está sendo monitorada mais de perto. A iniciativa inédita é fruto da criação do Núcleo de Vida Marinha da cidade do Rio, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, o Aquarrio. O objetivo é identificar e monitorar as espécies mais ameaçadas do litoral e, sobretudo, as exclusivas da região e promover, juntamente com institutos de pesquisa, a manutenção da biodiversidade marinha carioca em seus 246 quilômetros de extensão. O projeto tem como meta desenvolver pesquisas científicas e políticas de proteção ambiental por meio de parcerias. O gerente técnico do Aquarrio, o biólogo marinho Rafael Franco, fala sobre a importância de monitorar as espécies ameaçadas. Tomar medidas que ajudem a conservação e a preservação dessas espécies. Em relação às espécies endêmicas, são mais importantes ainda, porque quando a gente fala que uma espécie é endêmica de uma determinada região, significa que ela só existe naquela região. Se a gente não tratar, significa que essa espécie vai deixar de existir. Como todas as espécies, elas têm uma função, se ela deixa de existir, toda a cadeia alimentar vai ter um prejuízo, um dano significativo por conta da ausência dessa espécie. O projeto Núcleo de Vida Marinha representa uma sinalização rumo ao Rio mais 30 cidades, evento que será realizado no Rio no primeiro semestre de 2022 e que tem como proposta a discussão do papel dos centros urbanos nas mudanças climáticas mundiais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Esportes. E ele já está com a gente e nos traz todos os destaques. Bruno Mendes. E vamos aos resultados desta terça-feira da Série B do Campeonato Brasileiro. Brusque e Sampaio Corrêa ficaram no 0-0. O Confiança venceu o Vila Nova por 1-0. O Goiás venceu o Avaí por 3-0. Ponte Preta e Operário empataram em 0-0. O Curitiba bateu Vitória por 1-0. O CRB venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. Remo e Guarani ficaram no 0-0. Eurocopa, a Croácia venceu a Escócia por 3-1 e a Inglaterra bateu a República Tcheca por 1-0.
No vôlei, Liga das Nações masculina, o Brasil venceu a Alemanha por 3-0. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Série A do Campeonato Brasileiro. 4 jogos às 7 da noite. Teremos Atlético Goianiense e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, Bragantino e Palmeiras, São Paulo e Cuiabá. Pela Série B, um jogo. Às 4 da tarde, a bola rola para Londrina e Náutico. Série D do Brasileirão tem Souza e Campinense. Copa América, 2 jogos. Às 18 horas, tem Equador e Peru. E às 9 da noite, a bola rola para a terceira participação brasileira na competição. O Brasil encara a Colômbia. Campeonato Potiguar, decisão, tem ABC e Globo. E pela Eurocopa, 4 jogos. Teremos Eslováquia e Espanha, Suécia e Polônia, Alemanha e Hungria, Portugal e França. No vôlei, Liga das Nações masculina, o Brasil encara a Rússia a partir das 4 da tarde. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Repórter Nacional. Em Ouro Preto, Minas Gerais, a tradicional mostra de cinema ganhou uma versão online. É uma tentativa de matar a saudade da telona. Mesmo em casa, tem muito filme bom, viu? O evento, totalmente digital e de graça, terá pré-estreia de mais de 100 filmes nacionais e internacionais, além de mostras temáticas. A repórter Fabiana Sampaio tem os detalhes. Pelo segundo ano em formato online, por causa da pandemia, começa nesta quarta-feira a 16ª edição da Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, com programação totalmente gratuita. O festival será transmitido pelo site do evento e também pode ser acompanhado pelas redes sociais da Cineop. Serão exibidos 118 filmes em pré-estreias e mostras temáticas. Além do Brasil, que participa com produções de 14 estados, a mostra ainda tem a participação de produções do Chile, Colômbia e Portugal. A coordenadora da mostra, Raquel Alac, afirma que apesar do formato totalmente digital, a Cineop mantém seu propósito. Uma programação estruturada em 3 frentes temáticas: preservação, história e educação, cumprindo o seu objetivo de ser um evento a serviço da salvaguarda do nosso imenso patrimônio audiovisual brasileiro. Acho que a gente aprendeu com esse desafio e estamos tirando proveito do uso da internet para fazer com que o evento chegue a todos os públicos, tenha esse alcance. Eu acho que essa é a grande vantagem do evento online, e tudo que a gente realiza presencialmente a gente está conseguindo realizar no formato online. Raquel Alac explica a temática central escolhida para esta edição: memórias entre diferentes tempos. A proposta dessa temática é exatamente situar o tempo a partir da década de 90, que foi uma década de transição cultural, política, mas também uma década de proposições, e a ideia é exatamente abordar, fazendo uma analogia, o passado segundo as imagens dos anos 90 e quais são os paralelos que reconfigura o sentido de cada período e o que a gente pode reunir de reflexão para a gente construir uma proposta futura. O público ainda vai poder participar de 32 debates e rodas de conversa, com a participação de mais de 130 profissionais nacionais e internacionais em torno dos 3 eixos temáticos da Cineop: história, preservação e educação. Este último vai trazer debates focados na questão do ensino à distância no cenário de pandemia e metodologias de criação que unem o cinema à educação. A abertura oficial acontece nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, com uma performance audiovisual que apresenta a temática central e também presta uma homenagem ao ator Chico Dias, um dos principais nomes da dramaturgia brasileira no cinema, teatro e televisão, com a entrega do troféu Vila Rica. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. E olha só, a Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão estão em mais uma missão para ajudar crianças e jovens. Dessa vez, Miguelzinho, os personagens de Maurício de Souza vão contribuir para ajudar os estudantes a voltarem em segurança para a sala de aula. É verdade. A cartilha Cuidados na Escola, organizada pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, com a participação da turminha do bairro do Limoeiro, pretende orientar sobre o retorno às aulas presenciais. São informações e orientações como os cuidados que devem ser tomados não só na sala de aula, mas também no transporte na hora do intervalo, como o uso de máscaras e a limpeza frequente das mãos. Aliás, né, Miguelzinho, cuidados que a gente tem que tomar sempre, em qualquer ambiente. É verdade.
São 7 horas e 54 minutos e a gente fica por aqui, mas lembrando que temos um novo encontro amanhã às 7h30 da manhã em mais um Repórter Nacional. E aqui na Rádio Nacional você fica com muita música, muito jornalismo e na TV Brasil acompanha agora o Brasil em Dia. Uma ótima quarta-feira para todos. Aproveite bem o seu dia. Tchau. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.